Tribuna Sindical. Oferecimento. Sindicep, Urbanitários, Simproecema, Sinfusp, Policiais Civis, Trabalhadores em Correios, Sindivigias, Sindhotéis, SEAC, Sinteac, Sintisprev, Sinfa, Sintaema Sindimetal. e CUT. Tribuna Sindical. Simproecema tem vitória importante pelos precatórios na Justiça em São José de Ribamar e Cajari. Julho das Pretas. CUT tem mobilização nacional em defesa dos direitos das mulheres negras. Metalúrgicos querem regularização de insalubridade na Alumar. Trabalhadores e trabalhadoras em Correios elegem chapa 1 para a condução da luta da categoria. Governo do Estado anuncia concurso para a Polícia Civil. Simpol considera insuficiente o número de vagas oferecidas. Prazo está se esgotando para servidores apresentarem documentação no sindicato da categoria para garantir direito a promoções. Estamos iniciando mais um Tribuna Sindical aqui pela sua TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube Tribuna Sindical Maranhão. Se você ainda não está inscrito, aproveita, te inscreve agora. Toca o sininho para receber as nossas notificações todas as vezes que começarmos uma nova transmissão. E deixa o joinha. Vamos fortalecer esta plataforma de divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras sem censura e sem corte. O Simproecema celebra mais uma vitória em dobro sobre precatórios. Esse é o tema que nós conversaremos agora com Fábio Orlan, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Maranhão, o Simproecema, aqui no Tribuna Sindical. Professor Fábio Orlan, bom dia, um prazer muito grande conversar com o senhor mais uma vez aqui no Tribuna Sindical, seja bem-vindo. Muito bom dia, Kleber, bom dia ao Tribuna Sindical, um bom dia todo especial aos trabalhadores da educação de todo o estado do Maranhão. Professor, a missão do sindicato é defender o direito dos trabalhadores. Mas quando as vitórias vêm, é sempre mais gratificante, né? E hoje nós vamos falar de uma vitória dobrada. Os senhores têm a situação dos precatórios, que é uma conquista da categoria, uma conquista do sindicato, e agora os senhores se voltam para o Estado analisando praticamente caso a caso. Os senhores acabam de ter uma vitória muito importante na Justiça. Exatamente, Kleber. Duas importantes vitórias nos municípios de São José de Ribamar e em Cajari relativas aos precatórios do Fundef. E aqui eu me dirijo aos trabalhadores, especialmente aos beneficiários, professores e professoras que laboraram à época do precatório do Fundef de São José de Ribamar. Na semana passada tivemos essa importante vitória jurídica, a partir do momento que a nossa assessoria jurídica conquistou na Justiça uma liminar que obriga o gestor público municipal a não mexer nos juros, porque a lei municipal aprovada em São José de Ribamar, ela torna-se inábil, inoperante, a partir do momento que conquistamos essa liminar, impedindo qualquer uso dos juros dos precatórios, os quais devem ser 60% destinados aos profissionais que laboraram à época. Bem como, Kleber, em Cajari, hoje também mais uma vez essa importante vitória agora destinado aos profissionais que laboraram à época do precatório Fundef do município de Cajari, da rede municipal. A Justiça concedeu ganho de causa para o Simproecema na ação civil pública em que impede que o município mexa no recurso, ora destinado exclusivamente 60% aos trabalhadores em educação que laboraram à época. Determina também, Kleber, o bloqueio da conta judicial para que não haja, o gestor público possa mexer, bem como para que obrigue o gestor público municipal a fazer o projeto de lei onde vai dirimir, onde vai regulamentar o pagamento destes beneficiários, bem como a constituição da comissão paritária.
Mais uma importante vitória do Simproecema a favor dos trabalhadores em educação de São José de Ribamar e de Cajari no que diz respeito aos precatórios do Fundef. Bom, uma polêmica e que é sempre bom deixar muito bem claro. A legislação garante ao educador 60% dos repasses dessa vitória, dessa conquista dos recursos do Fundeb. E os senhores tiveram que recorrer à justiça para garantir esse direito. Mas é importante destacar, e é aí que eu quero que o senhor fale para a gente, é que os gestores estão sempre querendo tirar do educador o referente aos juros, que é uma consequência do tempo que passou sem pagar o que era devido a esses educadores. Exatamente, estão tentando burlar a emenda 114 de 2021, bem como a Lei Federal 14.325 de 2022. Porque lá versa tanto a emenda 114 quanto a lei federal, que no mínimo 60% deve ser destinado exclusivamente ao pagamento dos professores e professoras que laboraram à época, bem como 40% deve ser destinado à manutenção e valorização da educação pública, seja no estado, bem como no município. E aí existem gestores mal intencionados ou mal assessorados que tentam a todo custo extrair os juros deste recurso, né, numa tentativa errônea de entendimento, e aí a gente está aqui. Então, enquanto o Simproecema, que é o legítimo representante dos trabalhadores em educação de todo o estado, do estado do Maranhão, para garantir mais esse direito para os trabalhadores. Bom, em Ribamar, por exemplo, 14 dos vereadores, que se dizem representantes do povo, terminaram aprovando uma proposta que tiraria exatamente o correspondente ao juro dos recursos aos educadores do município. Ainda bem que o sindicato recorreu e tem uma decisão judicial, uma medida liminar, assegurando aos educadores de que essa lei não seja cumprida, que ela seja suspensa imediatamente. Exatamente, essa liminar concedida pela Justiça, através da assessoria jurídica do Simproecema, garante aos trabalhadores o bloqueio destes juros para que o gestor público municipal não mexa neste recurso até o julgamento do mérito. Então, uma importante vitória que garante aos trabalhadores mais esse direito. Professor, sem querer se estender, essas vitórias elas têm um outro significado, é que elas passam a ser uma referência, um precedente para os demais municípios que o Simproecema com certeza estará atento de olho para garantir esse direito. Perfeito, bem como nós conquistamos essa importante vitória na rede pública estadual, garantindo o pagamento global, que é o valor principal mais os juros aos professores da rede pública estadual, beneficiários do precatório do Fundef, temos conseguido em inúmeros municípios em que o Simproecema tem atuação, através da nossa assessoria jurídica, garantir mais esse direito. É importante ressaltar que a categoria se mantenha vigilante junto ao Simproecema para que nenhum direito seja tirado dos trabalhadores em educação. Professor Fábio Orlando, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos continuar de olho aqui, acompanhando todo esse processo. Agradeço mais uma vez ao Kleber, à Tribuna Sindical, que tem nos dado a oportunidade de dar visibilidade às ações do Simproecema em todo o estado do Maranhão. Tanto fica de olho aí, você que é educador, você que é trabalhador da educação, fica atento, porque tem muita gente querendo se passar de defensor do educador, mas olha só quem é que consegue as vitórias para esses trabalhadores. Seu legítimo representante, o sindicato. Então, fica atento e qualquer dúvida, procura o sindicato, que é aqui que tu vai encontrar guarida e respaldo para a defesa dos teus direitos. Julho das Pretas, esse é o título da atividade que acontecerá no próximo dia 25 de julho, que tem como objetivo defender o direito das mulheres negras. Esse é o tema da entrevista com Júlia Nogueira, secretária nacional de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores. Júlia, bom dia, mais uma vez é um prazer poder conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Kleber, bom dia a todos que nos assistem. Na verdade, o mês de julho assume uma importância muito grande para nós, porque o Julho das Pretas ele se origina a partir da definição
do dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A presidenta Dilma Rousseff instituiu o Dia Nacional. E o movimento, como um todo, se organiza para extrapolar um dia. Então, em vez de refletirmos em apenas um dia, que seria o 25 de julho, nós tentamos ampliar toda essa mobilização para um mês, assim como fazemos também durante o mês de novembro. Por quê? A população negra é tão discriminada, é tão vítima desse racismo estrutural que permeia as relações no país, que nós precisamos ocupar espaços e ampliar esses espaços para que cada vez mais a sociedade brasileira possa pensar e possa refletir sobre essa situação. Bom, os senhores ampliaram também o leque de entidades envolvidas, engajadas, que vêm participar dessa mobilização, vamos chamar, desse ato. Então, nós entendemos que é cada vez mais importante ampliar esses processos, esses diálogos, essas reflexões, porque o racismo ele é todo dia, o racismo é diário. Então, diariamente a gente precisa se mobilizar e se organizar para fazer esse enfrentamento. Por isso, mês de julho, por isso mês de novembro, por isso mês de maio, mas na verdade, por isso todos os dias, porque todo dia deve ser dia de combater o racismo na sociedade brasileira e no mundo. E como é que está a preparação dessa agenda? Olha, o movimento negro como um todo, principalmente as organizações de mulheres em todo o país, pensam atos, ações para serem desenvolvidas durante este mês. E no caso da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, além de artigos, textos refletindo sobre esse mês, tem também os nossos cards que são divulgados exatamente orientando para que nos estados sejam feitas ações e a nível nacional a gente coordenando um debate que é para ser mais geral e nacional. Eu sei que esse é um debate extremamente amplo, tanto quanto importante para a sociedade, mas os senhores têm hoje sobre a mesa uma pauta extremamente importante, que é a questão da PEC que trata sobre o fim da escala 6x1, que se encontra no Senado. No ditado popular diz, o presidente do Senado está sentado em cima dessa proposta de PEC. Ela faz parte também dessa pauta dos senhores? Evidentemente que o fim da escala 6x1, sem redução salarial, é uma pauta muito importante para a classe trabalhadora desse país. E considerando que a maioria da população brasileira é negra e é a mais discriminada, evidentemente que nós precisamos levantar essa bandeira, levantar essa pauta, porque nós precisamos ter um país mais igual, olhando para todas essas desigualdades que ainda existem. Infelizmente, o Senado tem dado uma demonstração de que não está atento às pautas da classe trabalhadora. Por isso, o desafio que está colocado para todos nós, enquanto povo, enquanto sociedade, é nas eleições de 2026 ter esse olhar muito atento para o Congresso Nacional, evitando que quem vota contra trabalhador não retorne à Casa Legislativa. Você toca em um ponto extremamente importante, a questão das eleições deste ano. Nos institutos, levantamentos apontam que a diferença salarial entre homens e mulheres ainda persiste. Houve uma pequena redução, mas ainda persiste. No caso das mulheres negras, essa diferença é maior ainda. É uma participação mais efetiva por protagonismo, por ocupação de espaço nessas eleições é importante também nessa caminhada, nessa jornada de combate a essa desigualdade salarial entre homens e mulheres? Sim, nós defendemos
salários iguais, independente da, da opção de gênero, independente da questão da orientação sexual, independente da cor da pele, da raça, a gente defende salários iguais para o desempenho de mesmas atividades com a mesma escolaridade. Não se entende por que homens e mulheres, brancos e negros, ainda percebem salários diferenciados. Essa é uma correção que o Brasil precisa fazer para que a gente possa ter uma sociedade mais igual, com menos desigualdade, com menos racismo, para que a gente possa todos sermos considerados cidadãos, cidadãs de forma igual. Júlia, obrigado pela entrevista. Obrigada, Cléber. Nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez se manifestar. Bom, e esses debates eles são extremamente importantes. É a oportunidade para você refletir sobre cada item desses. Não há nada no país que seja deliberado do ar que você respira, ao salário que recebe, a jornada de trabalho, a roupa que você veste. Tudo passa pelas decisões políticas. Então, esse é um poder que nós não podemos delegar além do que estabelece a Constituição. Temos que ser criteriosos na escolha dos nossos representantes. Agora nós vamos ao quadro Direito do Trabalhador. Esta semana com Guilherme Zagalo falando sobre a acomodação do Senado diante da PEC do fim da escala 6x1. Agora, no final desse primeiro semestre, o término da sessão legislativa do Senado, sem a votação da PEC contra o trabalho 6+1, né? Que era a grande expectativa dos trabalhadores de que a gente passasse a ter o direito de ter pelo menos 2 dias de repouso por semana. Depois da aprovação da Câmara, havia necessidade de votação do Senado. No entanto, iniciou o recesso do meio do ano sem que essa matéria tivesse sido votada. Temos a expectativa de que isso venha a ser julgado no segundo semestre. Provavelmente, se isso não acontecer, dificilmente essa proposta seria aprovada, porque essa questão eleitoral acaba sendo o grande elemento de força e de pressão dos trabalhadores para aprovar essa modificação. Por hora, segue valendo aí a jornada de 44 horas de trabalho, com 6 dias de trabalho por semana, né? 5 dias de 8 horas e 1 dia de 4 horas. Esperamos que até o fim do ano a gente consiga essa alteração legislativa. Mas nós tivemos uma novidade recente, que foi a aprovação na Organização Internacional do Trabalho de um convênio sobre o trabalho plataformizado, que não havia nenhuma previsão internacional, norma internacional sobre isso. E agora, no final do segundo semestre, nós tivemos a aprovação desse convênio, que é genérico, ele não chega a ser muito detalhado, ele remete para cada país, vamos dizer assim, o detalhamento dessas condições, mas estabelece alguns parâmetros mínimos em relação ao trabalho por plataforma. Nós não tínhamos nenhuma norma internacional sobre esse assunto, e foi aprovada essa norma. Claro que é uma norma genérica, que remete para a legislação de cada país o detalhamento, mas começa a estabelecer parâmetros mínimos, vamos dizer assim, de regulação em relação a esse tipo de trabalho. A simples aprovação desse convênio teve aqui no Brasil o efeito de suspender o julgamento do processo no Supremo Tribunal Federal, que discutia o trabalho pejotizado, ou seja, a contratação de pessoas jurídicas em firmas individuais, né, que estava crescendo como forma de redução de custos e de riscos para os contratantes, mas uma desvirtuação do mecanismo, né? Existe sim empresas individuais, existem muitos prestadores de serviços que se organizam dessa forma, mas começava a ocorrer no Brasil um fenômeno de que muitos setores se organizavam em torno dessa falsa pejotização. Por exemplo, o setor de saúde. É muito comum nos hospitais que médicos, até enfermeiros, sejam contratados como pessoas jurídicas e não como trabalhadores regidos pelo regime da consolidação das leis do trabalho. Então, a aprovação desse convênio fez com que o Supremo retirasse de pauta o processo que discutia a pejotização, porque possivelmente esse convênio internacional venha a ter um impacto sobre a decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar sobre o assunto.
Vamos ver se essa matéria volta ainda no segundo semestre ou se virá somente no ano que vem, passado o período eleitoral. Acordos coletivos e insalubridade. Esses são os temas que nós trataremos agora na entrevista aqui no Tribuna Sindical com Gerson Silva. Ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Maranhão. Gerson Silva, bom dia, é um prazer conversar com você aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Kleber, bom dia a todos e a todas, prazer é todo nosso estar aqui novamente. Bom, Gerson, vamos começar falando de uma maratona de negociações que os senhores realizam para garantir a esses trabalhadores os seus direitos. Vamos dar uma atualizada nas negociações dos acordos coletivos. Fala para a gente das últimas atualizações. Pois é, Kleber, hoje nós estamos assinando o acordo coletivo de trabalho com a empresa Montarsul, uma empresa que trabalha com alpinismo na área da Vale do Rio Doce. E hoje mesmo nós estaremos tratando com os acordos coletivos com vigência agora do mês de agosto, que é a empresa PPL Manutenções, com a empresa DG Montagens e com a empresa RIP Keifer, todas elas que trabalham na área da Vale do Rio Doce. Bom, as negociações os senhores terminaram dando uma ampliada muito forte, né, para poder garantir a esses trabalhadores dessas mais diversas empresas que eles tenham direito assegurado, né? Pois é, Kleber, a gente sempre diz que aqui o sindicato nós trabalhamos de duas formas. Uma, a gente negocia a convenção coletiva de trabalho, que abrange pequenas e médias empresas, e a gente trabalha com 48 acordos coletivos todos os anos. Mas os acordos coletivos são bem mais vantajosos do que a convenção coletiva de trabalho, porque o empresariado que vem de fora para cá, para trabalhar nesses grandes canteiros que tem na nossa grande ilha, eles têm uma visão mais ampliada em reconhecer o benefício que o trabalhador produz para eles, né? Então, é o plano de saúde qualificado, é uma PL, participação no lucro, não é? É uma hora extra bem mais qualificada do que a convenção coletiva e os reajustes que são acima da inflação, ganhos reais. 2%, 3%, até 5% de ganho real. Bom, isso é bom e isso é importante também que você, como metalúrgico, compreenda a importância de vir para o sindicato e se sindicalizar para ter garantido todos esses direitos. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora com o Gerson para falar sobre insalubridade. Esse é um item, é um tema, é uma pauta extremamente importante para a categoria. E os senhores iniciam uma luta agora para garantir a regularização disso, embora haja legislação sobre o tema na Alumar. Pois é, Cleber, é uma luta gigantesca e antiga nossa, porque o canteiro da Alumar, que nós chamamos Cidade Alumar, ela investe em EPIs, EPCs, mas não elimina os riscos, né, insalubres, porque a área é altamente poluente, né, por seus agentes químicos, biológicos, não é? E gera uma poluição tremenda no chão de fábrica, tanto no setor de redução, como no setor de refinaria e até no porto. Então essa briga a gente já vem aqui há uns 2, 3 anos tentando negociar na mesa de negociação, mas a empresa apresenta os laudos dela, que a gente sabe que aquele laudo ali é fictício, talvez até, sei lá, as palavras, né? Mas, Kleber, é um sonho nosso advogado Antônio Gonçalves Souza já está com tudo pronto, nós vamos entrar com um processo coletivo, porém, por área e por setor, né? A área da refinaria tem vários setores, nós vamos individualizar o processo por cada área e por cada setor, assim como na redução, como no porto, como no almoxarifado. E nós vamos ganhar, porque lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais, ela já paga essa insalubridade. Por que aqui não? Bom, e aí tem um item que é extremamente importante você prestar atenção. O Gerson falou aqui para a gente.
EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e a insalubridade. A insalubridade ela se dá pela existência da condição de insalubridade naquele local, independente de ter o equipamento ou não. Ter o equipamento é uma outra exigência, mas a presença, adotar os equipamentos, não isenta, não elimina o caráter de insalubridade daquele local, né, Jesse? É isso que os senhores querem garantir. Exato. Porque mesmo a gente estando com os EPIs, não elimina o risco, não é? Eles apenas atenuam o contato direto com o agente poluidor, com o agente insalubre. Então é isso que nós estamos exigindo da gerência da Alumar, né? Hoje mesmo nós vamos ter uma reunião com as relações trabalhistas para ver se eles entendem e a gente negocia através de um acordo a insalubridade para todos. Bom, Gerson, aproveitar para agradecer a você a atenção de nos receber, conversar conosco aqui no Tribuna Sindical e desejar sucesso em mais essa batalha, porque aqui o negócio é fervendo o tempo todo. É igual as caldeiras lá do local de trabalho, é fervendo o tempo todo, né? Obrigado, Kleber, por mais essa oportunidade. Estamos juntos com o Tribuna Sindical e com você. Venha conosco. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Correios no estado do Maranhão realizou eleição para eleger a nova direção da entidade nos últimos dias 8, 9 e 10. A apuração aconteceu no dia 10, logo após o encerramento da coleta de votos. As mesas coletoras foram transformadas em mesas apuradoras e se deu o processo de apuração. Esse é o tema da entrevista de hoje com o Wilson Araújo, ele que encabeçou a chapa 1, majoritariamente composta por membros da atual direção. O Wilson Araújo, bom dia, é um prazer muito grande conversar com você. Desculpa, eu estou aqui no primeiro andar, você no segundo andar, mas na linguagem nós vamos nos entender. Bom dia. Bom dia aos nossos caros telespectadores. A gente está aqui mais uma vez recepcionando o Kleber, que acompanhou a apuração dos votos, né? E felizes com o resultado obtido. Bom, Wilson, foi uma eleição que, de acordo com o que falou para a gente aqui no Tribuna Sindical, a professora Benedita Costa, que presidiu a comissão eleitoral, foi um processo que se deu de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência, desde o início de todo o processo, publicação do edital, até a proclamação da chapa eleita. Pois é, Kleber. A gente tem a satisfação de ter feito tudo certo naquilo que deveria ser organizado, tanto pelos trabalhos de suporte, de estrutura, que são responsabilidade da atual diretoria, fornecer, quanto na escolha de uma comissão eleitoral imparcial, que soube impor sua autoridade em relação às duas chapas, conseguiu conduzir o pleito sem maiores problemas. A gente observou que a chapa de oposição usou de todas as ferramentas que tinha à disposição, mesmo as não éticas e mesmo aquelas que não são razoáveis dentro do Estado Democrático de Direito, mas a gente também tinha muita tranquilidade em saber que, fazendo o correto, no final das contas, o resultado seria aquilo que expressa a vontade dos trabalhadores. Bom, a chapa 1 que você encabeçava apresentava para os trabalhadores como um dos principais pontos a manutenção da empresa de Correios e Telégrafos como uma empresa pública. Foi importante? Como é que a categoria recebeu essa posição da chapa de vocês? Sim, a categoria ela observou e foi lembrada durante a campanha eleitoral dos trabalhos realizados pela diretoria que está agora se findando, né? E, lógico, as pessoas quando vão trabalhando durante os anos e têm a oportunidade de se confrontar com material de marketing, rememorando o que foi feito, elas valorizam. E o que nós tínhamos de maior quantidade eram
exatamente essa luta em defesa da categoria. Para a felicidade de todos, havia e existe muito material de defesa, tanto dos trabalhadores quanto da nossa empresa, nos Correios, né, desses últimos anos. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado da eleição? Vamos sim. Vamos sim. O resultado foi bastante positivo. A gente veio sempre discutindo que as eleições limpas, elas demonstram a vontade dos trabalhadores. A gente compreende completamente o fato de que existem pessoas que não gostaram, ou que tinham expectativas maiores nas promessas da chapa da oposição, e uma satisfação maior ainda de ter visto que a imensa maioria da categoria aprova o nosso trabalho, porque perceberam que o sindicato melhorou muito, tem melhorado muito ano após ano, não só relacionado ao período em que as pessoas dessa oposição estavam no comando dos Correios, mas também, com o passar dos anos, a gente desafiando a nós mesmos. Vencemos por uma margem, uma eleição de 750 votos válidos, uma margem de mais de 200 votos de diferença, com uma participação de mais de 75% da categoria associada, e o nosso número de associados já é grande, batendo 80% da categoria. Então a gente fica feliz em saber que a categoria deu mais esse voto de confiança por mais 5 anos para o nosso formato de trabalho. Bom, teve um outro fato importante que nós percebemos, que tanto a chapa encabeçada por você como a chapa de oposição tinha lideranças do movimento sindical, dos excetistas de vários estados do país, representando as duas federações que representam a categoria em nível nacional. E isso foi importante porque até a oposição percebeu a força, a legitimidade, o reconhecimento que a categoria tem ao trabalho realizado pelos senhores. A gente, inclusive, sempre tem feito a observação de que o apoio desses dirigentes a nível nacional a cada uma das chapas foi importante para um lado de uma chapa e teve uma importância diferenciada para outra, né? Afinal de contas, na nossa chapa houve um acréscimo com essa contribuição dos dirigentes vinda de fora, mas eles só chegaram mesmo nos últimos dias, porque não havia necessidade de estarem fazendo campanha aqui num trabalho já feito. A gente deixa aqui uma crítica, inclusive, aos nossos colegas da nossa oposição, porque no caso deles já foi diferente. Eles precisaram pedir para que os apoiadores deles nacionais chegassem aqui com 11, 15 dias de antecedência, já que a candidata deles à presidência do sindicato não sabia o que era participar de uma greve, de uma assembleia, de uma luta dos movimentos sociais há mais de 20 anos, e isso se repetia por toda a chapa da oposição. Então, como crítica construtiva, a gente pede até que os nossos colegas da oposição, nos próximos 5 anos, façam trabalho sindical, porque as pessoas têm uma mente equivocada. Para mim, quanto mais trabalhadores estiverem fazendo trabalho sindical, menos sobrecarregada a diretoria do sindicato vai estar. E mais importante, a minha equipe vai achar também de fazer um trabalho melhor para poder continuar à frente da oposição. Então, para a gente foi uma vitória fácil, já que os integrantes daqui da minha oposição, até a acusação de serem bolsonaristas na presidência da chapa deles havia. Bom, agradecendo a sua entrevista, desejando sucesso, sabedoria na condução da luta nessa nova gestão que os senhores foram credenciados, eu franqueei a palavra para que você possa deixar a sua mensagem aos trabalhadores e trabalhadoras da empresa de Correios e Telégrafos, porque como os senhores se portam aqui, a missão agora é dar continuidade a essa luta. Pois bem, a gente tem aí, pessoal, todos os trabalhadores, inclusive do Brasil,
a tarefa de acompanhar as negociações do acordo coletivo de trabalho, que já se iniciaram. Diferente do que as pessoas possam imaginar, nós não vamos ter tempo de descanso nenhum. A gente acabou a eleição na sexta-feira, na segunda-feira já estamos trabalhando, participando dessas reuniões, discutindo contra a reestruturação. Temos a tarefa de elegermos, nas eleições majoritárias, pessoas que vão defender os trabalhadores e vamos ter que se equilibrar e trabalhar dobrado para poder darmos conta de tudo isso com a melhor qualidade possível. E esse é o compromisso que nós fazemos, tanto com os trabalhadores, com suas famílias, quanto a sociedade brasileira. Wilson, obrigado pela entrevista, parabéns pela vitória. Obrigado. Agora é a sua vez de participar do nosso programa. Vamos ao quadro Boca no Mundo. O problema que está tendo para nós lá é lá no Parque Jair que eu moro. Tá sobre as ruas, que estão ruins, cheias de buraco, viu? E lá onde eu moro, quando chove, alaga tudo. Já pedimos vários recursos, mas nunca veio para nós lá. É isso aí que está tendo uma dificuldade para nós. Até para o nosso filho que romper a escola, é muito ruim lá em rua. Eu acho que está faltando mesmo para os trabalhadores mais recursos para nós, o salário aumentar mais, né? Também vir mais verba para cá, para o nosso Maranhão. Gostaria de falar sobre a educação e a leitura. Você que está me assistindo agora, eu te convido a pegar um livro e a embarcar numa viagem. A gente subestima muito a leitura hoje em dia, principalmente os adolescentes. Eu também sou escritora e eu sei o quanto que a leitura ela pode ampliar o mundo de quem lê e transformar a nossa mente. Então, meu recado para vocês e meu convite é: pegue um livro de qualquer coisa, religioso, aventura, ficção, mas pegue um livro e conheça um mundo novo. Eu queria mandar um recado para o meu prefeito, tá bom? Lá de Matinha, para ele olhar o povoado de São Rufo, fazer aquela estrada, porque nós também somos eleitores dele. A gente está muito a desejar com o que eles estão fazendo conosco. Esse é o meu recado, o meu repúdio, porque nós estamos ali sem ter acesso. Não podemos viajar, não podemos passar na ponte, não podemos fazer nada. É isso que eu gostaria de ser. Que melhore a cidade. Vendo? E a segurança que tá, segurança, a limpeza, tudo tá ruim, né? E agora desceu o São Batista agora, mataram mais ontem. Aqui precisa de muita melhoria também, arrumar as ruas. Sobre água também, tem lugar que não tá dando água. Assim, tá um pouco difícil, entendeu? Em algumas situações. É que ele tomasse de conta de reparar a cidade. Calçar a cidade, limpar a cidade, né? Para todo mundo andar. Isso aqui é bonito. Educação do nosso país. Eu vejo que eu como cidadão, eu vejo que a educação precisa de um investimento maior, a gente precisa levar os nossos jovens a conhecer mais, a ter um gosto maior pela educação. A gente vê isso nas escolas que tem uma dificuldade, os professores têm dificuldade em ensinar, devido à indisciplina muitas vezes dos alunos, muitas vezes os próprios recursos, que são poucos do Estado para a educação, né? E não só do Estado, como de uma maneira geral. E a gente percebe isso muito quando a gente compara com países que têm um melhor desempenho nas áreas de educação, e a gente vê o quanto a gente precisa. E a gente vê que qualquer reforma significativa na sociedade, ela passa pela educação. Não é entretenimento, não é outras áreas, mas a educação sim, eu vejo que é a que transforma realmente uma sociedade para que ela melhore, né, os nossos índices, assim como o todo. Minha rua tá uma tragédia, entendeu? Porque entra o tempo das eleições, o candidato vai, começa a iludir a gente, mas quando eles ganham, eles esquecem. A rua tá daquele jeito, precária, entendeu? Bairro Alto da Esperança, a primeira travessa é São José. Na última segunda-feira, o governador do estado, Carlos Brandão, anunciou em suas redes sociais a realização de um grande concurso. Esse é o tema da entrevista que realizamos agora aqui no Tribuna Sindical com Manuel Alcini, presidente do Sindicato dos Policiais Civis.
Presidente Manuel Cinei, bom dia. É um prazer muito grande falar com o senhor aqui no Tribuna Sindical. Bom dia, Kleber Gomes. Bom dia a todos os telespectadores do Tribuna Sindical e mais uma vez aqui agradecer. É uma honra receber o Tribuna Sindical aqui na sede do sindicato para que nós possamos conversar um pouco com os policiais civis e também com a sociedade maranhense. Você que acompanha o Tribuna Sindical sabe, os policiais civis, através da direção do sindicato, vêm cobrando há muitos anos, há muito tempo, a realização de concurso e coloca a questão do efetivo muito baixo como um problema. A realização do concurso seria uma solução. Presidente, finalmente o governo do estado anuncia a realização de um concurso. Queria que o senhor falasse sobre esse anúncio e se ele atende às expectativas da direção do sindicato. Verdade, Kleber. Finalmente ele divulgou o edital. O anúncio do concurso ele já vinha anunciando aí há mais de ano esse concurso. Na verdade, desde o início do governo Carlos Brandão, ele tem tratado essa demanda da Polícia Civil e nós da gestão aqui Focigarra, do Sindicato dos Policiais Civis, também desde 2023, quando iniciamos a gestão, nós buscamos o governo em relação a essa demanda de efetivo. Sempre nas nossas reuniões, nas nossas tratativas com o governo, com o secretário de Segurança, com o delegado-geral, nós alertávamos sobre o nosso efetivo, que é o menor dos últimos 30 anos, Kleber. Muito pequeno o efetivo. A nível nacional, é o pior efetivo em números proporcionais em relação a número de municípios e população. Nós fizemos um levantamento com 16 estados aqui no Brasil e a nossa situação é a pior de todas. Então, assim, finalmente saiu a publicação do edital no dia de ontem, na verdade na segunda-feira, e para 357 vagas para oficial investigador de polícia e 58 vagas para o cargo de delegado de polícia. Kleber, dizer, se atende, ele ameniza a situação, porque hoje nós temos apenas 1.325 oficiais investigadores de polícia aqui no Maranhão. Nós temos 202 no abono permanência. O que é isso, o abono permanência, para quem está nos assistindo? É quando o servidor completa o tempo dele e já está apto para aposentar. Então, se esses 202 aposentarem daqui até o final do ano, nós corremos o risco de ter unidades fechando por falta de efetivo aqui na capital. E a prova está designada, a prova objetiva, para o dia 6 de dezembro, final do ano. Então, assim, pela toda a complexidade de um processo seletivo desse, de um certame desse tipo, ele é mais de ano, devido a todas as etapas, primeiro tem a prova objetiva, depois vem os exames médicos, aptidão física, aí vem a segunda etapa, que é o curso de formação na nossa academia. Então, até concluir esse concurso total, você leva quase 12 meses. Isto se tudo andar como manda o figurino. Exatamente. Né? Se tudo ocorrer dentro do previsto, é mais ou menos 12 meses. Então, a previsão da admissão desses profissionais, desses candidatos, pretensos candidatos, somente no segundo semestre de 2027. Presidente, então nós podemos começar a se preocupar, e sem bola de cristal, é claro, mas prever de que a Polícia Civil no Maranhão ainda terá mais problemas por falta de efetivo, né? Um quadro que tende a se agravar mais ainda. Já estamos atravessando, como eu falei inicialmente, o menor efetivo. Então, assim, a crise maior que nós passamos nos últimos 20 anos por falta de efetivos, estamos atravessando agora, e ela tende a piorar daqui no próximo ano, em 2027. Hoje é realidade, isso aqui nós já temos unidades na capital com apenas um oficial investigador de polícia. Nós temos 2 unidades na capital, 2 distritos, que estão funcionando com apenas um oficial investigador de polícia. E não tem de onde tirar. Você olha para o outro lado, você tem uma delegacia com uma unidade policial com 2 oficiais. No interior do estado, muitos municípios não têm a presença da Polícia Civil. E nós precisamos urgentemente desse concurso. Felizmente veio, mas de forma tardia, mas chegou. Agora, vamos ver o que pode se fazer até 2027, quando essa nova turma ingressar.
E o que é mais complicado é que praticamente não há o que fazer nesse interim, porque tem um procedimento todo a ser cumprido para que o concursado possa efetivamente assumir a função para a qual ele concorreu, né? Exatamente, Kleber. Nas nossas reuniões com o delegado-geral, com o secretário de segurança, agora a secretária, sempre que a gente conversa, a gente faz as cobranças, mas entendemos que, no momento, não tem muito o que ser feito. Tem aí um projeto do delegado da Delegacia Geral, que seria a questão de um plantão remunerado. Hoje nós temos alguns policiais que são designados exclusivamente para o plantão, e ele pretende fazer uma forma de um plantão remunerado para que esses servidores que estão no plantão venham para o expediente para tentar amenizar a situação. Agora, isso poderia cair numa outra situação, uma espécie de esgotamento, de acréscimo de estresse emocional, que poderia terminar gerando, de qualquer forma, consequências complicadas. Pois é, esse é um ponto que nós batemos muito, nós cobramos a questão de efetivo, porque nós reconhecemos que os nossos policiais estão adoecendo. Nós temos vários casos de colegas com problemas mentais já, com saúde mental em estado grave, em razão dessa sobrecarga de trabalho, Kleber. É muito. Quando eu digo que tem um oficial investigador de polícia em uma unidade, o que ele vai fazer? Ele é sobrecarregado, e isso traz prejuízos para a saúde mental do policial, para a saúde mesmo física do policial, e a gente, por isso é a nossa preocupação aqui do sindicato em fazer essas cobranças, porque nós tendo um efetivo melhor nas unidades, com certeza também a gente não pensa só na questão do bem-estar do policial, mas também na prestação desse serviço à comunidade. Hoje a prestação do serviço ela não é de forma eficiente em razão dessa deficiência de efetivo. Muito bem, agradecer a sua entrevista aqui no Tribuna Sindical. Nós que agradecemos, Kleber. Bom, e deixar franqueado espaço à secretária de Segurança do Estado do Maranhão, em querendo se posicionar, se manifestar sobre a fala do presidente do Simpol. O espaço está franqueado. Promoções. Esse é o tema da entrevista com Lúcia Barbosa, hoje aqui no Tribuna Sindical. Lúcia Barbosa, bom dia. É um prazer conversar com a senhora aqui no Tribuna Sindical. Bom dia a todos, bom dia a você, Kleber, mais uma vez aqui, a gente falando sobre as nossas demandas, né, esclarecendo ao nosso público, que são os sócios, sobre o que a gente está, né, promovendo aqui dentro do sindicato, no dia a dia, né, para nossos servidores. Muito bem. E nós vamos falar, Dona Lúcia, de um tema muito importante. Nós já tratamos sobre ele aqui, mas é uma vitória relevante para os servidores municipais, uma conquista da atual direção do sindicato, e ainda tem gente precisando trazer documentação para poder se habilitar para ter direito a essa promoção, ter os efeitos dessa promoção efetivados nos seus contra-cheques, não é isso, Dona Lúcia? Continuamos, né, recebendo nossos sócios, recebendo novos servidores para trazer a documentação, para dar entrada nas promoções. Como já disse em outras entrevistas, é uma demanda que, graças a Deus, a nossa gestão teve com muito êxito. São muitos servidores já foram contemplados. Continuamos com uma lista extensa para ser realmente efetivada esses pagamentos, e aí a gente aguarda os servidores para que eles dêem entrada, assim, né, procuração aos nossos advogados, traga toda a documentação que necessita para ser encaminhado, para trazer esses servidores para serem promovidos. E aí a gente continua chamando, é um tema bastante interessante, é um tema que precisa realmente ser expandido para que o servidor não deixe para a última hora vir ao sindicato. Pedimos que nossos sócios, né, venham aqui saber que realmente o que a gente está fazendo, o que a gente está promovendo, para que eles, né, tenham os seus direitos garantidos. Bom, Dona Lúcia,
é fundamental que os associados tragam a documentação para poder o sindicato concluir esse processo que culmina com a efetivação da promoção de cada servidor no próprio contra-cheque, repercutir nos seus salários. Quais os horários que pode vir ao sindicato, quem deve ser procurado? De segunda a quinta pode vir, segunda a quinta pela manhã ou à tarde. Dia de terça, quarta e quinta temos advogados que, além de você dar entrada, você pode tirar dúvida, né, alguns questionamentos, fazer, e aí a gente está aguardando. Na segunda e na sexta-feira, a Secretaria-Geral lá recebe essa documentação, você assina essa procuração, e aí a gente já dá, né, continuação nesse processo. Na sexta-feira, a gente fecha meio-dia. À tarde, os nossos trabalhadores, nossos colaboradores estão aqui, estão de folga. Bom, é importante que o servidor traga logo, porque está perdendo dinheiro, né, dona Lúcia? O direito está garantido, tem a vitória judicial. Só depende do servidor trazer a sua documentação para poder concluir o processo. Então, quanto antes ele trouxer essa documentação, melhor. Essa demanda é uma demanda para efetivos, né? E a gente busca esses servidores para que realmente eles sejam contemplados. Por quê? Porque depois que tudo estiver encerrado, aí vai dizer, mas eu nem sabia. Então, por isso que a gente insiste chamar nossos sócios para vir aqui para saber de fato o que tem, né? Além de outras demandas que já está tudo sob controle para ser também efetivado. Mas, por enquanto, a gente está chamando já esses servidores para as promoções, para realmente dar continuação e serem efetivados nos seus contra-cheques e serem valorizados, que é isso que a gente sempre buscou para nossos sócios. Dona Lúcia, parabenizando pela atuação da direção do sindicato, por essa conquista extremamente importante para o servidor. Eu agradeço a senhora mais uma vez por nos receber aqui e conversar conosco aqui no Tribuna Sindical. Pois é, muito obrigado, digo eu, né, pela essa oportunidade e falando para nossos sócios, nossos servidores, a gente continua aqui de portas abertas para que eles venham aqui. Que a gente, além das promoções, a gente tem várias outras coisas. O dia a dia do sindicato é bastante cheio, são demandas de unidades, são demandas de secretarias, que a gente vai buscar resolver. E graças a Deus, a gente tem conseguido bastante êxito nessas demandas. Bom, aproveita e vem no teu sindicato, resolve o problema da tua promoção, mas como Dona Lúcia falou, aqui o sindicato também oferece outros serviços, assessoria jurídica, assistência médica, há vários convênios que você pode contar, você que é associado do sindicato pode contar. Vem no sindicato, não custa nada, tu bate um papo com o teu dirigente, toma um cafezinho e ainda sai daqui com o teu direito assegurado. Chegamos ao final de mais um Tribuna Sindical. Muito obrigado pelo carinho da tua companhia. Nós nos encontramos na semana que vem com mais Tribuna Sindical. Tribuna Sindical. Oferecimento. Sindicep. Urbanitários. Simproecema. Sinfusp. Policiais civis. Trabalhadores em Correios. Sindivigias. Sindhotéis. SEAC. Sinteac. Sintisprev. Sinfa. Sintaema. Sindimetal. E CUT. Tribuna Sindical.